Intenções pelas almas de José Tadeu Viana dos Santos, Maria Francisca Viana, Milton Severiano Pereira, 7º dia de falecimento, e Milton Feitosa de Moura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado E nossa Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, celebremos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Cristo, em sua entrega ao Pai, na última ceia, realizou a nova e eterna aliança no pão partido e no vinho, sinais vivos e verdadeiros do seu corpo e sangue entregues. Celebremos esta festa na profunda alegria de sermos uma igreja, casa do pão, e façamos de cada Eucaristia que celebramos uma autêntica expressão de nosso seguimento a Jesus. De pé, participemos da procissão de entrada, acolhendo os servidores do altar e o nosso pároco, Padre Márcio, que preside essa Santa Missa. Alegremente, cantemos. De misericórdia. Cantemos.
Deus de bondade e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Adoremos a Deus, glorifiquemos a Ele com a nossa voz, cantemos o hino. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no coração, e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, e alimentando-te como um maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões,
e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele quem te fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantir, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, todos nós somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus
Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe com alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs que estão conosco aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora de Brotas, com esse título de paróquia, celebramos a solenidade do Corpus Christi, Corpo de Cristo. Também aos fiéis que nos acompanham por meio das mídias sociais, pela transmissão do canal da Rádio Novo Amanhecer FM. Que a graça de Deus, o amor do Senhor esteja no seu coração, seja um coração consolado pela presença de Jesus na Eucaristia. Irmãos e irmãs, a solenidade de hoje, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, é uma solenidade importante para a nossa fé, porque nos faz crer na transubstanciação, no milagre que se dá em toda a missa, em cada missa que você vem, em cada missa que você participa, você presencia um milagre, e esse milagre independe do padre que está celebrando. O padre é só um instrumento, uma enxada, somente isso. Pode ser o Frei Gilson, tão famoso, o padre Alessandro, ou o padre que estivesse na cadeira de roda babando, a missa será a mesma, não é o padre, é o sacerdote Cristo que realiza a sua obra através de nós, pobres instrumentos da sua obra neste mundo. Então a graça de Deus que nos é dada por meio do sacramento do amor, que é o sacramento da Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é celebrar o sacramento do amor. Eu estava dizendo o milagre que acontece em todas as missas que nós celebramos, transubstanciação, para celebrar a missa e a missa ser válida, ele precisa Cristo. Então, na missa, nós contemplamos o milagre. Aquele pão que ainda está lá sobre a credência é só pão. Ao ser pronunciadas as palavras consagratórias e impostas nas mãos do sacerdote, que em persona Christi pronuncia as palavras de Jesus, isto é o meu corpo. Aquilo que nós pronunciamos na missa, obedecendo a Jesus que disse: fazer isso em memória de mim. A substância de pão passa a corpo de Cristo. Quando tomar a substância do vinho e pronunciar as orações consagratórias com a imposição das mãos, aquilo que é vinho passa a sangue de Cristo. Isso é a transubstanciação que acontece em todas as missas. A mudança de substância, transubstanciação. E a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, nas leituras todas dessa liturgia, elas nos fazem refletir sobre o sentido da Eucaristia. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, lá na Primeira Aliança, no Antigo Testamento, leitura do livro do Deuteronômio, sobre a guia de Moisés, é feita a memória do povo que padece 40 anos no deserto. E a leitura faz a memória do porquê daqueles 40 anos, que não foram 40 anos fáceis para o povo de Deus. Houve sofrimento. Nós lemos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, vamos ver que o povo caiu na tentação da murmuração, murmurou contra Deus, quando tiveram que comer alimento ruim, comida ruim, e passaram por muitas privações durante esse período da diáspora, e por isso o povo de Deus reclamou, mas ainda assim o povo faz o
nesse tempo, desse deserto que o povo atravessa. E a leitura faz memória dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos do deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração. Eu vou repetir para que você compreenda bem o que a leitura está dizendo. Durante os 40 anos do deserto, para te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração. O que tem no teu coração hoje? Deus pode te pôr à prova, para saber o que há no teu coração. 40 anos no deserto, uma prova dura. Deus pode nos provar na saúde, Deus pode nos provar na situação financeira, Deus pode nos provar diante de várias situações pessoais. O Senhor pode provar-nos para saber aquilo que está em nosso coração. Na missa, na igreja, é o lugar mais fácil da gente demonstrar fé. Mas e na hora que o coração for provado? Nós temos fé? Na hora que o coração for provado duramente, nós permaneceremos com fé. Nós seremos fervorosos quando o nosso coração for duramente provado. Esses dias eu estava profundamente provocado por uma leitura espiritual no Instagram das irmãs de Santa Catarina. Aquelas irmãs que estiveram aqui esses dias, a irmã da pessoa da irmã Martinha e da irmã Maria Luísa. Aquela congregação daquelas irmãs, no ano passado, o Santo Padre beatificou 15 irmãs mártires, todas assassinadas, 15. As irmãs asseguram que foram mais de 100, na verdade, né? No período da Segunda Guerra Mundial, mais de 100 irmãs daquelas irmãs de Santa Catarina foram mortas no período da guerra. Mas as irmãs não conseguiram provar o documento para abrir um processo sério, como é um processo de beatificação, porque os soldados queimavam os conventos, queimavam os arquivos, elas perderam como documentar os documentos das irmãs que foram mortas. 15 foi possível documentar e a igreja beatificou 15 irmãs. E elas estão publicando, vocês podem acessar uma boa leitura espiritual. Elas estão publicando uma por uma dessas 15 irmãs, o nome, quando foram batizadas, quem era o pai, quem era a mãe, quando se sentiu as chamadas por Deus para entrar no convento, na vida religiosa, o tempo de vida que elas fizeram, as profissões que elas tiveram a oportunidade de aperfeiçoar para servir os irmãos, a maioria professoras e enfermeiras religiosas, e se dedicaram muito a salvar as vidas no período da guerra, a missão, né? E os conventos foram assim invadidos. É uma situação. Quem lê, se tiver sensibilidade forte, chora de ver o testemunho dessas 15 mártires, irmãs de Santa Catarina. Cada uma com uma história que a gente fica assim: meu Deus, se eu fosse provado numa situação dessa, será que eu seria fiel, meu Jesus? Duramente provadas, pessoas tão santas, religiosas que entraram bem jovens no convento, uma pureza, virgindade, foram estudadas pelos soldados, foram violentadas na profundidade do ser consagradas delas, arrancaram os hábitos religiosos de mulheres consagradas a Deus. Que invasão, que coisa mais terrível! E elas, ali você encontra uns textos que provocam a falar, apesar de tudo aquele mal que fizeram, elas perdoavam e serviam. É uma atitude de fé grandiosa. E quando eu escuto esses testemunhos dos mártires, seja esses que eu estou mencionando, e tantos exemplos de mártires fiéis, esse texto me remete, quando eu estava preparando essa homilia, me remete a isso, né? Se Deus me provasse, se Deus quisesse saber o que está no meu coração, permitindo passar por situações tão difíceis, eu seria fiel. E você, meu irmão, meu irmão, que ouve essa palavra hoje, no dia de Corpus Christi, no dia em que meditamos sobre o corpo de Cristo e como batizados somos chamados a formar o corpo de Cristo nesta terra. Se o teu coração for provado, qual será a sua resposta? Serás fiel até o fim a Jesus? Ou irás fraquejar na fé, desistir da fé, abandonar a fé, mudar
lugar de religião, a palavra de Deus provoca o nosso coração para saber o que está dentro dele, a tal maneira de sermos provados nas profundezas do nosso coração. O que nós responderemos a Deus diante de tamanha provação? O povo de Deus no deserto foi puramente provado. Muitos foram infiéis, mas muitos permaneceram fiéis. Permaneceram fiéis à aliança com Deus. A segunda leitura, São Paulo apóstolo nos diz: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? Cada missa que você vem, cada missa que você celebra, que você participa, que você comunga, o cálice da bênção, o cálice que nós abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Diz São Paulo: porque há um só pão, nós todos somos um só corpo. Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo. Olha para o tapete que está aqui no centro da igreja, vocês podem olhar. Por que esse tapete está feito com alimentos? Por que o tapete está feito com alimentos? Açúcar, fubá, farinha, macarrão, arroz, feijão, tantos alimentos, comendo óleo, aqui no chão. Por causa dessa palavra que estamos ouvindo, somos e formamos um só corpo. Todos nós batizados formamos o corpo de Cristo. E se algum batizado estiver chagado, doente, nós que somos membros do mesmo corpo temos que nos preocupar com eles. É por isso que nós visitamos os doentes. Eu queria que os ministros da Eucaristia ficassem todos em pé. Vem até aqui perto do Padre, todos os ministros da Eucaristia, por favor. Nós nos preocupamos com os nossos doentes. Os doentes, os batizados por nós, aqueles que estão convalescentes, não podem mais caminhar para vir à missa e não tem quem nos traga a missa, estão em casa no leito da cama. Eles não são inválidos, eles continuam sendo membros do mesmo corpo de Cristo. Por isso que a sua igreja, preocupada com esses irmãos, instituiu esse grupo de pessoas que nós chamamos de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Para lá onde o ministro ordinário sou eu, bom, o ministro ordinário que é o padre e o bispo, nós não conseguimos alcançar, porque somos poucos, não vamos conseguir visitar todos os doentes. Aí a igreja instituiu os ministros extraordinários, para que onde o ordinário não alcança, os extraordinários cheguem com o corpo de Cristo. Então eles têm uma missão bonita. A missão dos ministros da Eucaristia não é distribuir a comunhão na missa. Essa eu conseguia fazer sozinho. Essa não precisava deles. A principal função deles é levar a comunhão do corpo de Cristo aos membros do corpo de Cristo que estão doentes e não podem mais vir à igreja. São membros iguais. Eles não são diminuídos em nada porque estão acamados. Eles têm a mesma fé. Talvez eles sejam mais fiéis do que nós ainda, porque estão existindo e vivendo a fé que receberam no batismo, vivendo na graça de Deus. E nós, como igreja, corpo de Cristo, somos chamados a nos preocupar com a parte do nosso corpo que está doente. Eu digo sempre para eles: não esqueça os doentes. O doente é a carne sofredora de Jesus. Não esquecer de visitar os doentes e ser ponte de comunhão aos doentes. Jesus se faz a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. A humildade de Jesus é tamanha na Eucaristia, e na Eucaristia um pedaço de pão não pode caminhar, precisa de perna. Os ministros são pernas de Jesus.
Eucaristia não pode falar. Os ministros são boca de Jesus. Que missão bonita ser ministro da Eucaristia. Ser perna de Jesus, ser boca de Jesus, ser braço de Jesus, se olhar de misericórdia de Jesus sobre os irmãos doentes. Os ministros da Eucaristia merecem um salve de palmas nesse dia. Nossa gratidão a todos e a cada um de vocês pela dedicação. Façam tudo em silêncio, façam tudo no amor, na gratidão. Deus vê todo gesto de caridade, de bondade, e que cada doente que vocês visitam seja recompensa pelo bem que vocês fazem. Porque o Senhor, no fim do entardecer de nossas vidas, vai nos perguntar, não quantas vezes nós comungamos na igreja, mas tem uma pergunta que ele vai fazer. Eu estava doente e fostes me visitar. Eu estava preso e fostes me visitar. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava com fome e me deste de comer. É por isso que tem os alimentos aqui. É por isso que tem os ministros da Eucaristia. Para que a Eucaristia fique completa. Ela não se basta só na celebração da missa. Para que a Eucaristia viva, para que a igreja viva a sua missão, corpo místico de Cristo, ela é solidária com os irmãos. Com os irmãos doentes, nós levamos o corpo de Cristo. Com os irmãos que têm fome, nós fazemos o alimento chegar até eles. É nossa missão. A Eucaristia não se basta na celebração. A Eucaristia não permanece só na celebração. A Eucaristia nos faz irmãos. A Eucaristia nos faz corpo de Cristo. A Eucaristia nos irmana. A Eucaristia nos torna células vivas da igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado aos ministros por terem retornado aos nossos lugares. Que Deus os abençoe por ser expressão da misericórdia e do seu amor para conosco. Os ministros do Ministério de Música, Selminha cantou tão bonito. Hoje é um dia de solenidade e a igreja prescreve uma sequência, além daquilo que nós já cantamos no ritual, salve, etc. Hoje tem um canto a mais que chamamos sequência após a segunda leitura. A letra dessa sequência de hoje nos diz palavras tão assertivas. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar este pão que o mundo crê, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheram. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa, o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. É isso que celebramos hoje, a instituição da Santíssima Eucaristia, o recordar do memorial da presença eucarística de Jesus. Jesus que nos dá mais que uma extraordinária prova do seu amor, fazer-se presença real nas espécies que eram pão e vinho, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. É um presente, é uma expressão grandiosa do amor de Deus. Chega a ser escandalosa essa forma de Deus nos amar, dando-se a si mesmo, entregando-se a si mesmo, sendo presença real e constante na nossa igreja. É o nosso maior tesouro, a Eucaristia, o corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus. E nas próprias palavras do Senhor, nas próprias palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de hoje: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós, diz Jesus. E diz mais ainda: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a
Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Olha o que Jesus diz: aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Tenha essa consciência. Compreenda o compromisso de você se levantar do seu lugar para ter a coragem de receber o corpo de Cristo. Torna-te corpo de Cristo na vida dos irmãos. Quem recebe o corpo de Cristo na comunhão eucarística deve tornar-se corpo de Cristo na vida dos irmãos. Por isso esse gesto concreto desse ano dos alimentos. Vem família pedindo a porta do centro paroquial comida. Precisamos ser expressão de caridade a quem precisa. Gesto concreto que a nossa fé nos exige nesse momento. Possamos nós, meus irmãos, ter a consciência de que comungar o corpo de Cristo, receber o corpo de Cristo na Santa Missa, na celebração, nos compromete. Nos compromete muito a sermos pessoas eucarísticas, pessoas que vivem a comunhão e formam a comunhão, formam o corpo de Cristo. E nós formamos o corpo de Cristo quando nós somos solidários, fraternos, irmãos, de fato, como a palavra exige de nós. Porque na mesa trinitária deve haver a inclusão, a partilha e a missão nossa de cada dia. Obrigado a você que cumpriu esse gesto bonito, quando a igreja lhe pediu a ser fraterno e a trazer o alimento. Obrigado a você que foi concreto na sua fé. Não foi abstrato, não ficou solto. A gente fica solto, né? Mas igual aquelas pessoas que dizem que não vem à missa porque reza em casa. Não vi. Alguém que não participe da igreja e reza em casa. Se rezar, reza mal, porque somos convidados a rezar em comunidade. Concretizar a nossa fé através do gesto. Você que trouxe, muito obrigado. Se você não trouxe nenhum alimento, deixe no centro paroquial. Amanhã, até meio-dia, nós faremos cestas básicas, faremos chegar nas famílias de nossa comunidade que necessitam da nossa fraternidade, da nossa entreajuda. Que Deus nos abençoe. Ele que nos chama a vivermos em comunhão e a formarmos comunhão, nos dê a graça da experiência de sermos comunhão, de formarmos o corpo de Cristo e de vivermos como o corpo de Cristo. Deus nos abençoe com a graça de sermos almas eucarísticas que adoram o corpo do Senhor, mas que também o reconhecem nos pobres, nos doentes, nos sofredores, porque o mesmo que está no sacrário está também nos irmãos. Se nós só enxergamos Jesus no sacrário e não enxergamos os irmãos, estamos míopes. Estamos precisando revisar as nossas lentes, porque o nosso olhar não está nos fazendo enxergar conforme a ótica do Evangelho de Jesus. O mesmo que está no sacrário está nos irmãos, que sofrem e precisam de nós, seja dos doentes, dos enfermos, acamados, seja dos pobres, daqueles que necessitam da nossa fraternidade. Sejamos uma igreja de comunhão, de participação. Esse mês tão festivo, onde celebramos a festa do Corpus Christi, celebramos a festa do Coração de Jesus, celebramos Santo Antônio, celebramos São Pedro e São Paulo, São João Batista, tantos santos celebramos neste mês tão espiritual, tão alegre, tão festivo, que a nossa alma se alegre pela nossa consciência tranquila, fraterna, em vivermos como bons cristãos, formando a Igreja de Jesus Cristo, cada um de nós sendo célula viva desta
nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com confiança, apresentemos nossas preces e após cada prece vamos responder à indicação que Dilson falou. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Deus Pai realizou com o seu povo uma aliança de amor pela Igreja em todo o mundo, para que os seus bispos e presbíteros tenham a liberdade para celebrar os sagrados mistérios. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus Filho se tornou o mediador da nova e eterna aliança pelos nossos governantes, para que sejam capazes de promover a paz entre os povos e a prosperidade para a nação. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus, Espírito Santo, santifica as nossas ofertas, que se transformam no corpo e sangue do Cristo, pelos indigentes e marginalizados, para que a nossa comunidade cristã saiba reconhecer também neles a presença do Senhor. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. No dia de Corpus Christi, faça a sua prece pessoal, o seu coração, faça o seu pedido. Ouvi, Senhor, a nossa oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Celebremos cantando o canto de apresentação das oferendas e façamos nossa oferta nessa solenidade. Senhor,
vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós como primeiro, como vítima da salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo, Dom João Batista, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs e adormeceram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus se dá no pão, o Cordeiro.
gera vida no meio dos irmãos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos nos preparando para o momento de adoração, bênção do Santíssimo. Não teremos posição lá esse ano, faremos sobre os alimentos que nós fizemos no tapete que está sobre a igreja. Vamos então unir essa simbiose da nossa oração, a nossa vida pela caridade fraterna com os irmãos. Nós vamos cantar enquanto nós nos preparamos para o momento de adoração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória a Jesus. Nossos olhos se levantam.
Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Olhe para Jesus, centraliza seu olhar em Jesus na Eucaristia. Contempla o Senhor. Hoje é dia de adoração por excelência. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está a rezar, a manifestar a sua fé na Eucaristia. Por isso eu convido você a blindar a sua família, blindar a sua família pela couraça da oração. Você que é pai, você que é mãe, você filho, filha, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos, ore nesse instante pela sua família. Vamos orar por nossas famílias na presença de Jesus na Eucaristia. Vamos orar em espírito e em verdade, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas famílias. Por isso convido você, olhando para Jesus, aí colocando diante dele a sua família. Vai dizendo para Jesus o nome dos seus familiares. Vai apresentando a sua família para ele. Vai dizendo a ele: Senhor, abençoa o meu filho, não importa onde ele esteja. A sua oração pela sua fé na presença real de Jesus na Eucaristia vai alcançá-lo, alcançá-la onde ele estiver. A nossa fé nos faz transcender. Vai rezando, vai apresentando diante do Senhor a sua família. Apresente carinhosamente diante de Deus os seus familiares. Blinda a sua família com a oração nesta tarde. Peça a Jesus Eucarístico pela sua família. Ame a sua família através da oração nesta tarde. E jamais deixe sair dos seus lábios aquelas palavras de maldição sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, e dizer que a minha família não tem jeito. Nunca diga isso. A sua família tem jeito, porque ela é abençoada por Jesus. Diga comigo: minha família tem jeito, porque é abençoada por Jesus. minha família é abençoada por Jesus. Vamos confiando a Jesus, confiando nele a nossa família. Vamos pedindo a ele pelos nossos familiares. Vamos pedindo que o Senhor conceda saúde aos nossos pais e avós idosos. Vamos pedindo ao Senhor que abençoe de sabedoria aos nossos filhos e netos, para que eles não se desviem do caminho de Jesus. Vamos pedindo a bênção sobre o futuro das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Vamos rezando por fé nesta tarde sobre as nossas famílias. A graça que nós queremos te pedir, Jesus, é pelas nossas famílias, pelos nossos familiares. Por isso nós estamos te apresentando, Senhor Jesus, a nossa família, colocando mais uma vez diante de Ti, pedindo a Sua graça sobre eles, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Derrama, Senhor, graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Senhor, nós confiamos as nossas famílias somente a Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor, colocamos a Tua presença. E nós vamos cantar, porque quem canta reza duas vezes. Cantar é adorar, cantar é amar. Adoremos, rezemos, cantando. E o Senhor vai passar no meio de nós. Ele vai passar sobre esse tapete de caridade, feito com você pelas suas mãos, mãos fraternas, mãos que formam o corpo de Cristo, mãos que se preocupam com os irmãos que necessitam, mãos que se preocupam com aqueles que não têm o que comer. É a igreja de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo, que se recorda dos que não têm o que comer, dos que não
para se alimentar. E nós vamos a Ele com a nossa fraternidade. O Senhor vai passar por meio de nós. Nós continuaremos adorando, rezando, clamando, pedindo graça sobre graça, bênçãos sobre bênçãos. Cantemos. O mar vai se abrir por mim, a igreja atravessar pelo nome de pessoas.
sobre as nossas famílias, sobre as famílias aqui presentes, todas as famílias de nossa paróquia. O Senhor está derramando muitas bênçãos e graças. Abra o seu coração na sua dimensão da fé e acolha as graças e as bênçãos que o Senhor está lançando sobre a sua família, porque você tem rezado com fé nessa tarde, tem clamado e tem pedido sobre a sua família bênçãos sobre bênçãos, graças sobre graças. Ame a sua família pela oração, proteja a sua família pela couraça da oração, clame ao Senhor sobre a sua casa. Não diga palavra de maldição sobre os seus, sobre a sua família, sobre a sua casa. A sua família é uma bênção de Deus. A sua família é amada por Deus. A sua família tem o selo da bênção de Jesus Eucarístico. Sobre a sua família somente bênçãos. Sobre a sua casa somente graças. Graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Derrama, Jesus, sobre o teu povo, sobre as nossas famílias, as suas bênçãos nesse dia especial de adoração ao teu corpo, sangue, alma e divindade presente no meio de nós. Sim, Senhor, nós cremos na tua presença real, nós cremos no teu extraordinário, Senhor, nós cremos que tu podes ir onde nós não alcançamos, por isso lançamos a fé em ti e suplicamos sobre os nossos familiares, sobre as nossas casas, sobre nossas residências, sobre os matrimônios, sobre as nossas famílias, pedimos bênçãos sobre bênçãos e graças sobre graças. Vai orando, meu irmão, vai mantendo-se constante na oração, vai pedindo, vai suplicando sobre a sua casa, porque você sabe, você conhece a realidade da sua casa. Suplica sobre ela, peça sobre ela nesta tarde, pense e somente pense sobre a sua família e sobre a sua casa. Vamos rezando também nessa tarde, colocando no coração de Jesus aquelas famílias que não receberem esses alimentos, essas cestas básicas que serão montadas, fruto da nossa fé. Que cheguem às pessoas que necessitam, que cheguem às pessoas que estão no desejo do coração de Jesus, aqueles seus filhos amados, que estão naquelas últimas situações e que precisam de nossa caridade, e que também nos ajudam a viver o pedido e o ensinamento de Jesus em nossas vidas. Abençoa, Senhor, as famílias, que ninguém passe fome entre nós, que não haja necessitados entre nós, porque como pessoas eucarísticas, nós aprendemos contigo a partilhar aquilo que temos, e partilhando aquilo que nós temos, que vós nos dais, não haverá necessitado entre nós. Abençoa, Senhor, os pobres, teus preferidos. Abençoa, Senhor, os doentes, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados, aqueles que ninguém visita, aqueles que não falam para a igreja para visitar, aqueles que estão escondidos. Tu sabes onde eles estão, Jesus. Visite-os, Jesus. Console o coração dos doentes. Fortaleça, Senhor, na fé, para que persevere na tua graça. Sim, Senhor, voltai o vosso olhar de misericórdia sobre os pobres, preferidos do teu reino. Abençoai, Senhor, os enfermos. Abençoai, Senhor, as crianças doentes. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando o tratamento com câncer. Derrama, Senhor, as bênçãos de fortaleza sobre tantos homens e mulheres que têm enfrentado essa enfermidade, carregado essa cruz com grandeza de alma. Abençoa, Senhor, dá vitória sobre as suas lutas, sobre os seus pedidos, sobre os seus clamores. Abençoa o teu povo, Jesus, nós clamamos na tua presença, bênção sobre o teu povo. Senhor, dai ao arrependimento as almas que estão obstinadas no mal, aqueles jovens que estão nos caminhos errados, imersos nas drogas. E você, mãe e pai, que passa por isso, que tem um filho imerso na droga, reze por ele. Reze por ele nesse momento. Clame a Jesus por ele. Jesus pode curar e pode libertar das sendas do mal. Vai confiando a Jesus os seus. Vai suplicando sobre ele. Bênção sobre bênção, graças sobre graças. Não desista de rezar pelos seus filhos. Acredite nele e reze por eles. Reze pela sua geração, pelos seus netos.
Vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, com o peso de vossas cruzes, e eu vos darei descanso. Vinde a Jesus. Vinde a Ele com coragem. Vinde a Ele com fé. E encontrarás um alento, um consolo, uma fortaleza do coração misericordioso de Jesus, que a todos atrair nesta tarde a Ele. Vamos ao seu coração com fé. Vamos confiar na misericórdia do coração de Jesus, suplicando sobre nós graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Queremos nesta tarde também rezar diante de Jesus Eucarístico pelas vocações sacerdotais e religiosas. Sim, Jesus, nesta tarde, na tua presença exposta, nós suplicamos que passe pelas nossas comunidades, que passe pelas nossas famílias e chame rapazes e moças a uma consagração esponsal, ao caminho do sacerdócio como vós me chamastes. Chamai, Senhor, outros jovens nesta paróquia, de nossas famílias ao caminho vocacional. Chamai, Senhor, moças, a consagração esponsal, a um amor maior, porque há alguns Deus pede pouco, a alguns Deus pede um pouco mais, mas de alguns Deus pede tudo, Deus pede tudo inteiro. Coloquemos no coração de Jesus a ânsia vocacional da igreja, trazemos ao coração de Jesus, eucarístico e misericordioso, sobre o nosso altar, que o Senhor chame muitas vocações para a sua igreja. E nós rezamos pelo jovem seminarista Fabiano, que terminou a sua formação este ano, está no estágio pastoral da Catedral Diocesana, e que ainda esse mês será ordenado diácono. E ainda, logo mais, aos 6 meses, será ordenado padre. Nós teremos mais um padre novo na diocese. Louvor a ti, Jesus, que tem chamado de nossas paróquias, de nossas comunidades, muitos rapazes da vida sacerdotal. Bendito seja pela vocação do Fabiano. Bendito seja Jesus por mais um dom dado à sua igreja, para a missão do serviço, para a missão de pastorear, de conduzir as almas para Deus. Abençoa, Senhor, esse jovem que se prepara para a sua ordenação diaconal. Dai perseverança ao seu coração e aos nossos outros seminaristas que estão no seminário em Feira de Santana. Dai a graça da perseverança, da firmeza na fé e atrair outros jovens a essa vocação tão linda, espelhada na tua vocação, Jesus, na tua entrega fiel ao Pai. Vai, Senhor, tocando os corações e vai chamando para si aqueles que desde toda a eternidade vós chamastes e vós pensastes que o seu coração fosse voltado por inteiro à tua missão sacerdotal. Chama, Senhor, nesta paróquia, chama, Senhor, nessas ovelhas, chama, Senhor, os nossos batizados, chama, Senhor, para o teu serviço, para a vida consagrada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mandai, Senhor, santos sacerdotes e religiosas para a vossa igreja. Mandai, Senhor, santos sacerdotes e religiosos para a vossa igreja. mandai, Senhor, Santos sacerdotes e religiosos para a vossa igreja. cantemos tão sublime sacramento. Sublime sacramento,
sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos adorar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Joelhos para a bênção do Santíssimo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus dos seus anjos e dos seus santos. Bendito seja Deus dos seus anjos e dos seus santos. Oremos juntos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo Papa, o Papa Léo, sobre o nosso bispo, Dom João Batista, sobre o nosso Papa, todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça para o bem comum. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Estado, a paróquia em que habitamos, as comunidades de religiosos e religiosas e as novas comunidades, os movimentos leigos, a nossa pastorada diocesana, os seminários, as vocações sacerdotais e religiosas, nossas famílias, a cada um de nós em particular, enfim, todas as pessoas por quem devemos orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como
Vamos recolher Jesus ao tabernáculo, aos sacrários, lugar mais sagrado desta igreja, o coração da nossa igreja. Vamos cantar em adoração enquanto recolhemos Jesus no sacrário de nossa igreja. Todos os domingos, às 7 horas da manhã, temos celebração dominical na Capela São José. E às 19h30, aqui na Igreja Matriz. E aos sábados, às 19h30, na Capela Santa Luz. De modo que com esses horários diferenciados, ninguém tem desculpas para não guardar o dia do Senhor. A escola catequética paroquial e todos os ministros estão convocados para o dia de formação sobre a Eucaristia, dia 7 de junho, das 9 horas da manhã às 14 horas, em Oliveira dos Brejinhos. Formação especial em nível de forania. Os ministros devem levar as suas vestes. Obrigado por sua presença nesta Santa Missa. Nossa comunidade é mais viva com você aqui. Sempre bem-vindos entre nós, seguidores de Jesus. Bem, então nós gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudam a realizar esse evento. Esses alimentos, então, nós faremos chegar nas famílias. Se porventura, às vezes nós conhecemos muitas famílias, mas você sabe de alguma situação, manda uma mensagem para o pai, tem tal família que realmente precisa. A gente quer que chegue quem realmente precisa do alimento. Tem muitas famílias que a gente já conhece, que a gente já faz isso no Natal, fazemos em algumas ocasiões aí. Então já conhecemos algumas famílias que precisam, mas se você se recorda de alguma que a gente não se lembra, por favor, também isso é caridade. Manda mensagem para o padre, tem uma família em tal situação, endereço e tal, faz uma visita, precisa da fraternidade da gente. Isso também é fraternidade, isso também é caridade, recordar os que a gente não consegue recordar e saber de todos, né? Obrigado a você que trouxe, manifestou a sua fé concretamente através da doação desses alimentos. Festa do Divino também arrecadou mais um monte, já está lá, todos vamos juntar com aqueles da Festa do Divino e faremos transformar em cestas básicas para chegar às famílias necessitadas de nossa comunidade. Deus me pague. Esse Corpus Christi agrada muito ao coração de Jesus, que está carregado da fé com a nossa vida, com a nossa vivência de fé em comunidade. Bom, gente, esse mês também nós temos Santo Antônio, recordamos que temos a capelinha de Santo Antônio aqui em cima da sede, né? Então nós celebraremos missa
da Eucaristia, mais uma vez obrigado. Continuemos nossa missão de sermos Eucaristias vivas da vida dos irmãos. Essa semana, a Generosa me lembrou que faz 14 anos do falecimento do Padre João. Eu rezei umas 6 missas na intenção dele, né? Nossa gratidão a ele, que foi a Eucaristia viva dessa paróquia, dessa comunidade, servindo ao povo de Deus. O testemunho de fé fica vivo em nós, nós continuamos sendo testemunhos vivos de Jesus, recordando as pessoas que precisam da nossa fraternidade. Então, vamos continuar a participar de nossas vivências, nossa fé. Domingo, então, já tenho falado, a escola catequética, que nos acompanha pelas redes sociais, todos os alunos da escola catequética e todos os ministros da Eucaristia da paróquia, estamos convidados, motivados e convocados a participar de uma formação maior como Forania São João Evangelista, e dessa vez vai acontecer aqui na paróquia Nossa Senhora da Oliveira, paróquia vizinha, aqui em Oliveira dos Brejinhos, né? No segundo semestre nós vamos ter alguns encontros que nossa paróquia vai acolher aqui. O encontro do apostolado da oração, a nossa Forania será acolhida aqui em nossa paróquia e outros encontros mais. Então, quando é a vez dos outros, nós participamos como tem nas paróquias, que nos motivam a participar, e quando chega a nossa vez também, eles participam conosco dos eventos de Forania aqui. Muito obrigado pela sua participação. Tem aniversariantes hoje, não é isso? Tem aniversariantes? Tem aniversariante, Heitor? O Heitor disse assim, compadre, canta parabéns. Tem alguém que está celebrando aniversário hoje? Ninguém. Então hoje não tem bolo, viu? Paciência, aqui para domingo. Vamos nos colocar no pé. Eu disse na oração, dizendo, né? Nós temos a graça esse mês de ter uma ordenação diaconal. Por esse ano nós teremos padre novo na diocese, filho da nossa diocese, Fabiano, um jovem, tive a graça de acompanhar ele no seu segmento vocacional, acompanhei ele no primeiro ano de formação, fez todo o caminho de formação no seminário, terminou a formação e já vai se tornar padre, mas foi ontem. Ele é de uma comunidade aqui do Novo Pará, do Bandarra, né? E vai ser então ordenado diácono agora esse mês na Barra. E certamente até o final do ano será ordenado diácono. Nossa oração. E nós rezando pelas vocações, o Papa Leão esses dias disse que as vocações da igreja são frutos de uma comunidade que reza, pedindo. Nós temos que rezar mais pelas vocações. Estão surgindo, eu estou acompanhando alguns jovens aqui na paróquia, estão fazendo discernimento. Um deles é o Tiago. O Tiago, lá na Feira Nova, está fazendo discernimento vocacional.